humanidade, pela fase que entrou a governar. É a fase consciente racional, onde todos... É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então hoje, sábado, 6 de abril de 2024, começa mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional está trazendo o 35º quadro dos Vamos Sabatinar, com perguntas e respostas, ok? Com a equipe Antônio Santos, Vilma Fernandes, ambos do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Bonisval Galindo, que por motivos superiores não pôde comparecer, aqui de Alagoinha, Madalena Matias, de Alagoinha, Orlando Almeida, de Alagoinhas, e na parte técnica, nossa querida amiga Sandra Santos. Então é isso aí, meu caro ouvinte, meus caros internautas. O programa Bom Dia Racional é um programa de perguntas e respostas ao alcance de todos que não conhecem ainda a cultura racional. Conhecimento este contido nos livros Universo e Desencanto. Portanto, vá no YouTube, acesse nosso canal Sintonia Racional, curta, compartilhe e siga a nossa página, ok? Então é isso aí. Para darmos início à primeira rodada, eu convido meu querido amigo e estudante de cultura racional, Antônio Santos. Antônio Santos, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia, Vilma, Ângela, Orlando, seu Bonisval, que hoje não está presente, mas está presente. Bom dia, Sandra. E bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha. Então é isso aí, Antônio, para darmos início à primeira rodada de perguntas e respostas do dia de hoje. Temos a seguinte pergunta para você responder. O caro ouvinte nos fez. Então ele diz assim: desde as eras antigas se fala em Deus, mas não existe na história da humanidade alguém que já tenha visto Deus. Quem morre e vai para o céu não volta para contar que viu Deus. Qual a definição o livro Universo e Desencanto dá para este ser tão falado, mas nunca visto? Abre aspas, Deus, fecha aspas. Então, minha gente, é verdade, e muita verdade. Bom, inicialmente, é preciso esclarecermos que, por a humanidade não conhecer quem é verdadeiramente Deus, ou verdadeiramente quem é Deus, ou o Deus verdadeiro, é que cada povo, cada nação criou a sua religião e criou também a sua Bíblia. E por isso, temos no mundo milhares e milhares e milhares de deuses e milhares e milhares e milhares de Bíblias. Essas Bíblias aí em sentido figurado, porque, como eu disse, cada povo criou um Deus, o seu próprio Deus. E esse próprio Deus tem as suas histórias criadas por esses povos para que possam justificar a divindade suprema. E por conta dessa criação vasta de inúmeros deuses, é que surgiram as guerras religiosas, em que cada nação, em que cada povo quer que seu Deus prevaleça sobre os outros. Mas é chegada a hora, em razão de uma mudança evolucional da natureza, de a humanidade conhecer verdadeiramente quem é Deus. Por quê? Porque se a humanidade existe, se este mundo existe, se tudo isso aqui existe, é porque existe uma força superior que fez tudo isso, que originou tudo isso, que deu causa a tudo isto. Afinal de contas,
Tudo isto aqui que existe, 8 bilhões de seres humanos aqui nessa galáxia Terra, a própria Via Láctea, o universo, os planetas, todos esses seres, todas essas vidas, é porque existe alguém que fez tudo isso. Ou é porque existe um lugar de onde tudo isto surgiu. Pois muito bem, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na origem. Tudo isto aqui tem uma origem. Então, aonde está verdadeiramente Deus? Está na origem, que é a força que constituiu o poder da vida, ou que deu vida a tudo isso que aqui existe, visível e invisível. E esta força da origem é uma força racional. Ora, bolas, vocês vão me dizer, mas por que esse cara está afirmando isso? Porque aprendemos nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto que tudo é de origem racional. Este mundo em que nós vivemos não é só aqui o planeta Terra, não. Este universo, tudo que existe, é de origem racional. Por quê? Porque nos esclarece o racional superior, que era uma pequena parte, um pedacinho do mundo racional que não estava pronto para entrar em progresso e que foi progredido fora da hora e, por via de consequência, se deformou e se degenerou nisso tudo que aqui está, nesse universo que nós conhecemos, visível e invisível. E qual foi a força que gerou tudo isso? A força divina. Foi Deus quem gerou tudo isso, mas gerou, criou e formou de uma forma pura, limpa e perfeita, porque nós não éramos assim como somos. Se hoje assim estamos, é porque nos deformamos do nosso estado natural e nos degeneramos e nos encontramos hoje nessa classe de vida. Então, Deus verdadeiramente existe e é chegada a hora da identificação e apresentação de Deus ao mundo para dar uma satisfação a toda a humanidade do porquê que somente agora Deus está se apresentando. Porque até então nós estávamos sendo preparados, nós estávamos sendo lapidados, nós estávamos sendo aperfeiçoados para nos encontrarmos verdadeiramente com Deus, para que não houvesse toda essa guerra religiosa que existe, porque Deus é universal. Deus está em todos os lugares do universo. Deus não tem sinagoga, não tem casa de pregação, não tem centro, não tem instituição. Deus tem tudo para dar a todos. Deus não cobra a caridade, porque Deus é o poder dos poderes. E como podemos nos encontrar verdadeiramente com Deus? Através do desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é a partícula divina que nós temos dentro de nós, que está na glândula pineal. É uma parte da energia maior que é Deus, que é a energia racional. Então, desenvolvendo o raciocínio, o ser humano vai se encontrar verdadeiramente com Deus. Ou melhor, vai se reencontrar verdadeiramente com Deus e vai voltar ao seu estado natural. Porque Deus não é matéria. Deus não é daqui da matéria. Deus é de um mundo muito superior ao nosso, que é um mundo racional, um mundo puro, limpo e perfeito, de onde nós saímos para chegarmos a essa condição em que estamos hoje. Então, se nós somos de origem racional, como de fato somos, e a ciência já constatou isso, e por isso nos classificou cientificamente como animais racionais, é porque Deus é racional. Porque quem nos fez racional? Outro racional.
superior a nós. Por que superior a nós? Porque nos fez, porque gerou este mundo, criou tudo isso, criou todo o universo, mas de uma forma pura, limpa e perfeita. Então, no livro Universo em Desencanto, a humanidade tem a oportunidade de saber como nós saímos de lá do mundo racional, um mundo puro, limpo e perfeito, e chegamos a essa condição em que nos encontramos hoje, totalmente deformados e degenerados do nosso estado natural e afastados de Deus. Mas como Deus é a misericórdia divina e é a divina providência, hoje ele está se apresentando ao mundo e se justificando, explicando o que de fato aconteceu para que nós chegássemos a essa condição em que nos encontramos. É isso, Madá, continua daí. Muito bem, Antônio. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido minha amiga e estudante de cultura racional, Vilma Fernandes. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Madá. Bom dia à equipe do programa Sintonia Racional. Bom dia aos nossos amigos internautas e saudações racionais a todos, né? Saudações racionais aos ouvintes da Rádio TV Web de Alagoinha. Estamos aí, Madá. Então, Vilma, a pergunta que temos para você responder é a seguinte. Alguém perguntou assim, sou iniciante no estudo do livro Universo em Desencanto. Certa vez, ouvi uma palestra onde o palestrante perguntou para a plateia qual o único animal que sente falta de Deus? Faz adoração a Deus. Se tirar Deus da vida dele, ele sentirá muito. Então, Madá, as pessoas fazem perguntas, né? Fazem questionamentos, sempre fizeram questionamentos, né? E nunca chegaram a conclusão nenhuma. E Deus está em tudo e está em todo lugar, né? Continuando essa bela explanação do Antônio, né? Vamos ver Deus assim, de uma outra maneira, né? O ser humano sempre falou em Deus, sempre fez adoração a Deus. Por quê? O que levou o ser humano a se dirigir a alguém que nunca viu, nunca soube com certeza que existe? Como é isso? Mas, então, mesmo antes de existir as religiões, em eras bem antigas, bem lá para trás, o ser humano já fazia adoração a Deus. Fazia uma adoração aos deuses, ao qual as religiões depois vieram a se referir como deuses pagãos. Faziam adorações aos entes da natureza, né? Porque eram seres, né? Era uma época que se viviam mais ligados à natureza. Então, faziam adorações à natureza, aos entes da natureza. E davam isso como Deus, né? Tinham como Deus. E, realmente, os entes da natureza é um Deus. Para nós, aqui, matéria, que não somos nada, a natureza é um Deus, né? Então, o povo sempre fizeram reverência à natureza como sendo Deus. E não estava errado porque Deus é a natureza, né? Então, era a época dos deuses e deusas. Em cada cultura, faziam uma adoração a um Deus diferente, né? Com nome diferente, que vem a ser o mesmo, né? Porque é a natureza. Como os vikings, né? Os vikings, que eram o povo nórdicos, num tempo que ainda não tinham conhecimento de religião, eles reverenciavam a deuses pagãos, que era a natureza, era e continua sendo, né? Os entes da natureza. Reverenciavam Odin, que para eles era o deus dos deuses. Reverenciavam Thor, que era o deus do trovão, né? A energia do trovão, que na cultura grega, os deuses do trovão, né? Na cultura grega, na cultura grega, assim, né? Porque tem do Egito tem a grega. A grega dos deuses do Olimpo. O deus do trovão era Zeus, né? Que na cultura ocidental atual, o deus do trovão é Xangô, né? No espiritismo é Xangô. O deus da guerra dos vikings era quem? Era Taia, que na cultura grega
Um dos deuses do Olimpo era Ares, né? O deus da guerra do deus do Olimpo era Ares. E na cultura ocidental atual, aliás, não é atual, né? Que sempre foi, o planeta Marte. Ou seja, São Jorge, o deus da guerra, né? Na Igreja Católica se reverencia o deus da guerra como São Jorge, o deus guerreiro. Então, cada cultura é um deus. Cada cultura se reverencia um deus. E por aí vai. Desde as eras antigas até os dias atuais, por uma atração natural do homem com Deus, o homem sempre reverenciou Deus. E essa atração natural, o que é? É o DNA de Deus que todos têm. Né? Essa força poderosa, essa energia universal está em tudo e está em todos. Spinoza, né? Baruch Spinoza, que foi um grande filósofo holandês, certa vez perguntado a ele se acreditava em Deus, ele respondeu que sim. Perguntaram a ele quem era Deus, e ele respondeu assim: Deus é uma força poderosa que se manifesta em tudo que existe. Deus é como se fosse a cola que mantém tudo unido ao universo. Imagine que o universo é um grande quebra-cabeça, e Deus é a força que faz com que todas as peças se encaixem. Né? Se encaixem perfeitamente. Deus não é uma pessoa, mas sim uma energia suprema, poderosa, que faz com que todas as coisas se interajam umas com as outras. Deus está em tudo e está em todo. Né? É o todo. Como se o universo fosse um corpo de Deus, e cada parte desse corpo fosse uma parte do universo. Então, esse era o pensamento de Spinoza, né? Desse filósofo. E sabemos que os filósofos eles tinham as orientações de cima, né, do astral superior, e falavam coisas certíssimas. E o ser humano, mesmo sem nunca ter visto Deus, mas sempre reverenciou Deus. E o que levou ainda leva o ser humano a reverenciar Deus? Isso acontece porque Deus é uma luz divina. E o ser humano traz em si o DNA de Deus, não é? Que é essa centelha de luz divina que todos têm materializada dentro da glândula pineal. É uma partícula de Deus no ser humano. É o DNA de Deus. Por isso, o ser humano, sem nunca ter visto Deus, mas traz em si algo que o faz reverenciar Deus. E se tirar Deus da vida do ser humano, ele perece, né? Ele não fica bem. Então, meus amigos, vamos conhecer Deus, conhecendo a nós mesmos, conhecendo e expandindo o DNA de Deus, que todos nós temos aqui dentro da glândula pineal. Conhecendo Deus que está em toda a natureza através do estudo diário do livro Universo e Desencanto, fortalecendo e expandindo essa partícula de luz divina que temos e assim nos conectarmos a Deus, o racional superior, que está em tudo e em todo lugar. É a natureza racional que deu causa a essa natureza deformada. Deus. É com você, Madalena. Bom dia, Madalena. Essa pergunta é para você. O livro Universo Desencanto fala muito no racional superior. Quem é esse racional superior? Bom, como já ouvimos, né? Já falaram anteriormente, muito bem falado que é Deus, vamos prosseguir. Eu começo por nós, seres humanos, todos nós seres humanos, pertencemos aqui na matéria à classe de animal racional. Então, por quê? Porque nós temos raciocínio, como já foi falado, né? Em vários outros programas e hoje também. Nós temos raciocínio e o raciocínio é do mundo racional, é de origem do mundo racional. Lá no mundo racional, que é a origem do raciocínio, está o racional superior. O racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. É um ser supremo. Então, sendo um ser supremo, sendo da nossa origem, e sendo uma energia superior a todas as energias, quem é o racional superior? Logo se entende que o racional superior é o verdadeiro Deus. Então, o racional superior é o verdadeiro Deus, é a verdadeira divindade. Todos nós, seres humanos, sempre adoramos, sempre falamos dele, mas
no momento certo, agora é que nós realmente estamos conhecendo o verdadeiro Deus, a verdadeira divindade que todos nós sempre adoramos, que é o racional superior, o raciocínio superior a todos os raciocínios. Então é isso aí, gente. Agora eu chamo minha querida amiga, estudante de cultura racional, Ângela Maria, diretamente do Recife, para responder a seguinte pergunta. Ângela, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia. Saudações racionais a todos, saudações racionais a essa equipe maravilhosa, sempre sintonizada racionalmente. Saudações aos nossos queridos ouvintes que ficam na expectativa de nos ouvir, perguntam como é que nós estamos, como é que vai ser o programa. Então, saudações a todos que estão nos ouvindo pela web, Rádio TV de Alagoinhas. Hoje, diretamente da cidade de Jaboatão dos Guararapes, é onde estou neste momento. Então, vamos lá. Então, Ângela, a pergunta que temos para você responder é a seguinte, minha querida. Continuando, a segunda pergunta segue esta. Né? Nesta mesma palestra, uma pessoa questionou o palestrante, dizendo que Deus fez tudo para o bem-estar do ser humano. Tipo, a bebida, o carro, as joias, os prazeres da vida. Será que não foi o próprio ser humano que criou tudo isso por necessidade, Ângela? Uau! Que pergunta maravilhosa! Pois é, meus caros ouvintes, nós sempre nos indagamos, né? O porquê disso, porquê daquilo, né? E por que uns têm tantos bens materiais e outros não têm? Por que que uns são tão abastados e outros têm tantas necessidades e outros que nada, absolutamente têm? Então, quem foi que de fato fez isso? Foi o verdadeiro Deus? Ou foi o homem que deu vazão às suas vontades, aos seus quereres, procurando uma vida que melhor lhe desse condições de estar? Pois bem, meus caros, hoje nós estamos falando da presença absoluta do onipotente, oniconsciente, onipresente, Deus. Deus, para todos, quer queiram, quer não queiram, existe uma força suprema sobre tudo e sobre todos. É fato. Então, nós estamos falando hoje aqui do racional superior. E por que racional superior? Porque todos nós temos raciocínio, mas existe um raciocínio superior que deu toda a criação. Mas não é essa imperfeita que nós estamos. Embora nós procuremos perfeição, nós não somos perfeitos. Por mais que nós olhemos e digamos, nossa, que lindo, que perfeito. Não, meus caros, aqui ainda é imperfeito. O perfeito está no mundo de origem. E Deus, neste terceiro milênio, se apresenta nos dizendo na obra do Universo e Desencanto, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que fez todos de energias puras, limpas e perfeitas. Aí sim, a perfeição verdadeira. E por ele ter nos feito, nós fomos feitos puros, limpos e perfeitos, energia. Mas nós demos vazão em um determinado momento da nossa criação, saindo desse mundo e dando causa a este. E no momento que a gente sai desse mundo e damos causa a este, nós começamos a trilhar um caminho de descida desse mundo de origem. E ao trilhar esse caminho de descida, nós fomos criando, através das influências que foram chegando na nossa máquina da imaginação, na nossa máquina do pensamento, tudo na nossa cabeça, que tem 3 máquinas.
E agora, no terceiro milênio, com a terceira máquina sendo desenvolvida, porque só agora entraria na natureza a energia que a faz desenvolver, nos conectando ao verdadeiro Deus. Então, sim, foi o homem que, para que pudesse viver com melhor estabilidade, com melhor equilíbrio no entendimento dele, foi criando os bens materiais. E isso fez com que o homem se afastasse do seu natural. Por quê? Porque tudo fora do limite faz mal. Então o homem deu vazão ao seu lado material. Então, tudo foi decorrente de toda essa degeneração que foram feitas a partir do momento que saímos do nosso estado natural de pureza, limpeza e perfeição. Então, a natureza, que é um ser de vibração energética superior, está mostrando agora a toda a humanidade e a todo o universo, porque existe muito mais vidas acima dessa nossa condição de matéria e de tudo que nós vemos aqui. A natureza superior está em tudo dizendo: existe o Criador, que não fez tudo isso que vocês aí fizeram, mas que está agora revelando para vocês tudo que vocês fizeram e mostrando acima do que vocês fizeram. E este é o verdadeiro Deus racional superior, descrito na obra magnânima dos livros Universo em Desencanto. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então agora nós vamos de música racional. E esta música eu dedico a todos da equipe e a todos que vêm nos acompanhando, ok? Chegada uma nova era da luz, da verdade e da compreensão. É chegada uma nova vida, um novo tempo, e seu tempo, harmonização do habitante que ainda no escuro busca não mais por respostas em vão. Revelado, e o místico não pode ocultar os ensinamentos que antes guardados, ser que acaba de se apresentar. Sinal superior, ocultar a vida eterna de luz, um corpo que age em dor, um dia puro, limpo e perfeito, digno de ser conhecedor, cima dos 7 céus, onde nós não podemos enxergar, mas com a certeza que linda terra nos espera, queremos habitar. O conhecimento revelado, que o místico não pode ocultar, os ensinamentos que antes guardados, ser que acaba de se apresentar. Racional superior.
Estou aí, meu caro ouvinte, da Raide TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Já de volta com o programa Bom Dia Racional, sabatinando com sintonia racional. Então, agora eu chamo o Antônio para darmos continuidade, iniciando a segunda rodada de perguntas e respostas. Então, Antônio, a pergunta é, já que ninguém jamais viu Deus, será que não foi o homem quem criou um Deus fictício para amenizar a vida, Antônio? É verdade. Então, quando nós aqui nascemos, já encontramos tudo isto aqui feito, todo este mundo feito. Já encontramos sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Então, chegou um momento da evolução do ser humano que a inteligência humana buscou uma justificativa para que tudo isso existisse. E daí o nascimento da criação dos deuses, que, como a Vilma falou no início, começou com os elementos da natureza. O sol já foi Deus, a lua já foi deusa, porque o homem sempre procurou justificar a criação de tudo isto. Porque, como eu disse, o ser humano, quando nasceu aqui, já encontrou tudo isto pronto. E o ser humano passou por várias fases de evolução. E teve a fase em que não havia instrução nenhuma, a fase em que todos eram analfabetos. E depois, com muito mais tempo, é que começou a surgir a evolução melhor e começou o homem a ter entendimento melhor das coisas. E sempre buscando Deus. Mas, minha gente, é preciso que se diga, aqui tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento exato. E como diz, e como foi dito aí nessa música, nós estamos na era da imunização racional, a era do terceiro milênio, a era do terceiro ciclo evolucional da humanidade, o ciclo final, que é a humanidade se conhecer, conhecer o mundo de onde ela veio e saber por que ela está aqui e agora de que forma ela pode, a humanidade, voltar ao mundo de onde ela veio, de onde ela saiu. E nesta era, a era da imunização racional, Deus se apresenta ao mundo, se justificando e mostrando que é um racional superior. Ele se identifica como sendo um racional superior. Por que um racional superior? Porque é um ser superior a nós, superior a tudo que existe. É o poder dos poderes, que tudo gerou, que tudo criou, que tudo formou de um jeito e de uma forma pura, limpa e perfeita. E nesta apresentação ao mundo, nesta identificação ao mundo, o racional superior esclarece que o mundo não está por conta de Deus, e sim, o mundo está por conta de seus habitantes, mais especificamente, o Deus homem. Por quê? Porque é o homem quem criou as leis, foi o homem quem criou as organizações, foi o homem quem criou as Nações Unidas, foi o homem quem criou todo esse projeto educacional e existencial que existe para que nós seguíssemos as regras, para que nós as cumpríssemos. Não foi Deus. Deus agora está se apresentando e está colocando os pingos nos is. Olha, isso aqui foram vocês que fizeram, desvirtuando do estado natural, desvirtuando do que era natural. O natural é esse aqui. O natural é desenvolver o raciocínio. O natural é raciocinar e não pensar e imaginar.
Então, Deus está se justificando porque tinha que chegar o momento desta justificativa. Tinha que chegar a hora dessa explicação, porque a humanidade tem uma origem. E por a humanidade, como eu disse anteriormente, desconhecer a sua origem, desconhecia quem era Deus. E por desconhecer Deus, criou várias seitas, doutrinas, religiões, cada uma diferente uma da outra. Mas Deus dá a todos o conhecimento natural. Minha gente, é hora de raciocinarmos e entendermos que Deus tem tudo para dar a todos. Deus não precisa do esforço, do sacrifício de ninguém, porque Deus é o poder dos poderes. Ele quem criou o mundo de pureza, limpeza e perfeição, do qual nós, por nossa livre e espontânea vontade, desvirtuamos dele. E abusamos e chegamos a essa condição. Então Deus tem tudo para dar a todos. E está agora, através do conhecimento natural e através da mudança de fase na natureza, demonstrando e passando esse conhecimento natural a todos, para que agora, neste novo milênio, é chegada uma nova era para que nós possamos olhar para frente e nos encontrarmos com Deus e sabermos que Deus não é tudo isso que a gente pensou que fosse aqui. Deus é um ser puro, limpo e perfeito, que não precisa do nosso sacrifício, que não precisa dos nossos esforços, que precisa, sim, que nós saibamos reconhecê-lo e que nós desenvolvamos o nosso raciocínio para, aí sim, conversarmos com ele, dialogarmos com ele, porque dele somos filhos. Então, é preciso que a humanidade tenha um novo olhar sobre Deus. Não o Deus que criou esse mundo aqui de imperfeição, porque esse mundo de imperfeição não foi criado por Deus, foi criado pelo excesso da nossa liberdade, o excesso do nosso livre-arbítrio. Deus é o poder dos poderes, que criou e fez o mundo racional, que é um mundo puro, limpo e perfeito, onde ele habita e onde estão lá os racionais puros, limpos e perfeitos, que não quiseram abusar da sua liberdade e do seu livre-arbítrio, e lá permanecem até hoje, nos esperando de braços abertos para quando nós desenvolvermos o raciocínio e desmaterializarmos o habitante do mundo racional que está materializado na glândula pineal, possamos voltar e com eles convivermos como sempre foi por toda a eternidade. Madá, é com você. É verdade, Antônio, é verdade. Então, agora eu chamo Vilma para responder a próxima pergunta. Vilma, alguém perguntou assim e afirma: sou cético, mas tenho uma curiosidade. Deus é tudo isso que vocês falam. Então, por que deixou o mundo chegar a esse estado de calamidade em que está, Vilma? As coisas quando apertam, né? Aí a gente lembra de Deus. A gente lembra que Deus existe. Então, meu amigo, você, mesmo sendo cético, mas você está falando em Deus, né? Então, não é totalmente cético. Você aponta algo lá em você, lá no fundinho da sua mente, sabe que Deus existe. Então, vamos raciocinar. Deus é uma luz divina, né? Uma força poderosa que está em todo lugar. Né? Habita o mundo racional, mas também está em todo lugar, porque tudo aqui foi formado por quem? Por Deus, né? Nós, habitantes do mundo racional, saímos do mundo racional e nós lá éramos deuses. E demos causa a tudo isso aqui. E tudo o que move tudo isso aqui é uma força poderosa, né? O que move a natureza é uma força poderosa, é uma força que provém de Deus.
Então, o ser humano, ele fala em Deus. Quando as coisas apertam, ele lembra de Deus. Acha que Deus não está olhando, né, por isso ou por aquilo, não está olhando por ele. Mas será que esse mesmo ser humano segue as indicações, segue as diretrizes de Deus? Vamos voltar lá atrás, no tempo do alfabeto astrológico, né, o que a Bíblia se refere como foi o paraíso de Adão e Eva, né, que foi o tempo do alfabeto astrológico, onde não precisávamos se preocupar com nada, tínhamos tudo o que queríamos, que precisávamos para viver dentro do natural, uma vida natural. Então, tudo foi criado de forma que vivêssemos bem enquanto por aqui estivéssemos. E quem criou tudo isso? Né? Quem criou esse paraíso? Deus. Né? Mas o ser humano, sempre satisfeito com o que tem, sempre querendo mais, desvirtuou desse modo de vida natural, achando que a vida guiada pelos astros era um viver natural, era uma vida muito monótona, sem graça, né? Então, quis guiar a sua vida por si mesmo. E aí foi gradativamente parando de olhar para cima, passando a olhar cada vez mais para o chão, para a matéria. O autor do livro nos diz que, em vez de continuar seguindo a direita, passamos a seguir a esquerda. E assim deu-se início a esta vida com modo artificial que vivemos até os dias atuais, causando um mundo de sofrimento, causando caos no mundo como está hoje. Deus é racional, é razão divina, e razão divina não ia imputar tanto sofrimento à humanidade. A rebeldia faz parte da natureza humana, e por essa natureza rebelde é que o mundo chegou a esse caos em que está. Quiseram se guiar por si mesmos artificialmente, mas ninguém conhecia o certo, e todos querendo acertar. E por não conhecer o certo, começaram a multiplicar os desacertos, gerando esse desequilíbrio total no mundo, porque não há base. Se não há base, não há lógica. Se basear no nada, não dá em nada. Ninguém confia em ninguém, todos uns contra os outros, chegamos ao ponto de ficarmos questionando qual o sentido da vida. Viver, né, nesse caos em que nós vivemos. Tudo isso pelo progresso artificial, um progresso regressivo, todos tontos, desconhecidos de si mesmo, se perguntando sem saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Vivem desconhecido de si mesmo, vivem no vácuo, vivem no escuro, porque quem não sabe, quem não se conhece, está no escuro, vivendo no escuro. Então, luta sem saber lutar, luta sem saber com o que está lutando. É uma luta diária contra si mesmo, pois não sabe contra o que está lutando. Se vive desconhecido de si mesmo, está lutando contra a vida. E se não sabe o que da vida, como vai lutar pela vida? Ainda está em tempo de parar de lutar no escuro e chega a ser guiado pelas duas energias eletromagnéticas, né? As energias da contradição. A fase agora é racional. Vamos pegar no livro Universo e Desencanto, desenvolver o raciocínio, passar a conhecer a nós mesmos. Esse conhecimento nos dá a luz, mostra o errado e nos indica o certo. Nos dá a condição de voltar a viver uma vida equilibrada, plena e feliz. Abandonaram, né, o certo e admitiram o errado. Em vez de se multiplicando o errado, lutando para endireitar e tudo de mal a pior. E fazendo algo para endireitar aquilo que está errado, e dura um certo tempo, daqui a pouco aquilo que fez, que inventou, começa a dar errado também. E aí já se inventa uma outra coisa para consertar aquilo que deu errado. E por aí vai. Né? Por aí vai, não, por aí vem até os dias de hoje. E aí está essa rebordosa no mundo e que está. Né? Tudo porque desenvolveram o alfabeto artificial, se desligaram do natural, se desligaram do paraíso, se desligaram dos guias, né? Dos astros que guiavam todos. Então, hoje estamos assim. E aí, tem os céticos, como você, meu amigo, que é cético, não acredita em nada, né? Porque também nem tem como acreditar, porque do jeito que estão as coisas, a gente olha para um lado e para o outro, não vê resultado, a gente vê o quê? Vê que não tem jeito. O mundo está entregue, né, ao caos, mas tem resultado sim. Nós precisamos é o quê?
estudar os livros Universo Desencanto, desenvolver o raciocínio, desenvolver a partícula de Deus que temos em nós, né? Dentro da glândula pineal, que é essa luz divina, essa partícula de luz divina, e aí nós vamos, né, nos conectando ao natural, voltando a nos guiar pelo natural. E vamos assim, né, gradativamente deixando de praticar o alfabeto artificial, que é o causador de toda essa bagunça, essa confusão que se encontra no mundo e nós dentro desse caos, né? Então, meu amigo, você é cético, mas há de convir que Deus não é culpado da insubordinação de Deus, do homem, né? O homem, ele é insubordinado, faz parte da natureza humana. E por essa insubordinação, chegamos ao ponto em que chegamos. Mas está em tempo ainda de consertar, de reverter, né? De passar esse mundo de caos, passar a ser um paraíso. Tudo depende de nós mesmos. E aí está o conhecimento para que isso seja feito, o ensinamento, como a gente, né, reverter toda essa confusão. Basta a gente querer e pegar no livro Universo Desencanto e estudar, desenvolver o raciocínio para saber como viver uma vida plena e feliz. É com você, Madá. Muito bem, Gilma. Então, Madá, lá vai a sua segunda pergunta. Sabemos que quando alguém faz uma maldade, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai pagar. A quem essa pessoa vai pagar? A Deus. Mas Deus, sendo um ser de bondade pura, ele faz alguém sofrer? Bom, como já foi falado, né, muitas vezes aqui, todos nós, seres humanos, temos o livre arbítrio, né, dado pela natureza. E o que é que acontece? Então, nós temos o livre-arbítrio, temos a oportunidade de termos escolhermos o nosso próprio caminho, digamos assim. Então, se nós fazemos bom uso desse livre-arbítrio, né, usamos para o bem, então nós estamos em favor da natureza. Se nós usamos o nosso livre-arbítrio para o mal, nós estamos contra a natureza, né? Então, a natureza nos deu a oportunidade de nós fazermos as nossas escolhas, que nós saibamos usarmos o nosso livre-arbítrio para o bem, para estarmos em sintonia com a natureza, para estarmos junto com a natureza. E a natureza não aceita, né, que ninguém faça mal aos seus filhos. Todos nós somos filhos da natureza. Todos nós somos criação da natureza. Então, se um ser humano pratica o mal para outro, seu semelhante, para outro ser humano, né? E, digamos assim, pela natureza, podemos usar esse termo. Então, o que acontece? Nós estamos contra a natureza. E, estando contra a natureza, estamos comprando dívidas com a natureza, quando praticamos o mal ao nosso semelhante. E as nossas dívidas, ou seja, a natureza, ela não negocia os seus direitos. Então, nós estamos comprando essa dívida e vamos pagá-la. Para quem? Para a natureza. Deus é bom, Deus é puro, Deus não faz ninguém sofrer. Então, a escolha é nossa. Sendo bom ou não, neste mundo a gente sofre. Mas se a gente segue o caminho, né, da direita, o caminho de Deus, o caminho da natureza, então a gente com certeza vai sofrer bem menos. Então é isso, meus amigos. A natureza não negocia seus direitos e Deus não faz ninguém sofrer. A escolha é nossa. Que nós saibamos como escolhermos, ok? Então agora eu chamo a Ângela para responder a sua próxima pergunta. Ângela, no início, a pergunta é esta. No início do livro, fala no Rosário da Vida. A pessoa lendo a obra completa terá condições de saber o rosário da sua própria vida, Ângela? Pois é. O livro Universo Desencanto, ele nos revela toda a nossa trajetória de um mundo superior que decaímos dando causa a este segundo mundo, o mundo inferior. Então, o livro, ele vai descrevendo o rosário de nossas vidas. O que já fomos, o que somos
e o que seremos. Então, é preciso compreender que o universo em desencanto é uma obra cujo autor não é deste campo onde nós estamos, eletromagnético, deste mundo de matéria. Ele é superior e muito superior por ser do nosso mundo de origem. E ele vai nos descrever o mundo de origem, abaixo dele astral superior, abaixo astral inferior. Porque sim, existem 3 forças. Esse campo eletromagnético, o astral superior da energia mediadora racional e o mundo racional. Então, todo o rosário da vida, de tudo que nós fizemos e que ainda vamos fazer, nós vamos compreendendo, entendendo, à medida que a gente vai lendo o livro Universo Desencanto. Então, o rosário da vida vai sendo completamente descrito nesta obra magnânima de cultura racional. Com você, Madá. É isso aí, meus caros ouvintes. Chegamos a mais um final do programa Bom Dia Racional, trazendo sintonia racional. E hoje, infelizmente, nós estamos com o tempo um pouco reduzido, só dá para nos despedirmos, ok? Então, é com você, Antônio. É, minha gente, é isso. Então, vou passar para vocês uma lógica. Qual é o pai que geraria seus filhos, colocaria seus filhos no mundo para sofrer e para morrer? Qual é o pai que quer ver os seus filhos sofrerem? Qual é o pai ou a mãe que quer ver os seus filhos morrerem? Nenhum. Então, minha gente, reflitam sobre isso. Deus é o nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial não nos colocaria aqui neste mundo para sofrer e para morrer. Ele não teria coragem para fazer isso. Então, procure no livro Universo em Desencanto saber por que eu estou afirmando e fazendo essa afirmativa para vocês e façam como eu sempre digo. Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para todos os nossos amigos e ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha. É com você, Madá. É com você, Vilma. Chegamos ao final, né, de mais um programa gostoso, suave, tranquilo, leve. Então, meus amigos, cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. A fase é racional. Precisamos desenvolver o raciocínio, que é essa partícula de Deus, é o DNA de Deus que todos nós temos materializado na glândula pineal. Vamos desenvolver esse raciocínio para nos conectarmos a Deus. Um bom fim de semana a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, a equipe do programa. Um bom final de semana a todos, com a bênção de Deus. É com você, Ângela. Então, meus caros ouvintes, o livro Universo Desencanto, nós vamos encontrar respostas com base e com lógica e uma infinidade de provas e comprovações de tudo que nós aqui falamos e de tudo o que você tem dúvidas sobre a sua origem. Portanto, raciocine, lendo, estudando a obra de cultura racional. E que Deus está dizendo, estou com vocês, dentro de você. Me busque, que você me encontra. Portanto, bom fim de semana a todos e até o nosso próximo programa. Meus irmãos, conheça-se lendo o livro Universo Desencanto. Não perca tempo, chega de tempo perdido.
Até um bom fim de semana para todos, até o próximo programa. Salve. Então é isso aí, meus caros ouvintes. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram conosco e que venham a estar conosco. Chegamos a mais um final de um maravilhoso programa, né? Programa Bom Dia Racional, trazendo o quadro Sintonia Racional. Então agora só temos a agradecer. Um abraço à nossa equipe maravilhosa, sintam-se abraçados, tudo de bom para todos, um ótimo final de semana para todos. E para todos os ouvintes da Rádio TV Brasil, difusora de Alagoinha, e nossos queridos internautas, ok? Então é isso aí, vamos de música. Salve, até o próximo.